Queridos irmãos, hoje nós vamos contar aos irmãos uma história a respeito de uma mulher, e se eu pudesse, eu gostaria tanto de poder trazê-la ao culto esta noite. E eu não tenho dúvida que se eu pudesse trazê-la esta noite ao templo, assim que ela entrasse na igreja, todos os irmãos notariam que ela estava aqui. Porque o simples fato de ela haver entrado no templo faria com que este lugar se enchesse de um aroma diferente, marcante, penetrante e, ao mesmo tempo que muito doce, extremamente característico e convidativo. E se eu pudesse trazer esta mulher ao templo esta noite, eu tenho certeza que algumas das irmãs, fazendo uso daquela liberdade costumeira entre as mulheres de Deus, logo se aproximaria da visitante para abraçá-la, recebê-la, dar-lhe um beijo. Se bem que, penso eu, as irmãs fariam isso menos pela hospitalidade e mais pela curiosidade em saber que bom perfume era aquele. E alguma das irmãs, ao abraçá-la, pensaria: este cheiro não sai de seus punhos, aonde nós, de forma tão meticulosa, colocamos os perfumes tão caros que temos em casa. Esse perfume também não sai de seu pescoço, aonde nós colocamos aquelas gotinhas estratégicas dos bons perfumes que temos. E logo as irmãs notariam que todo o cabelo desta mulher é que estava perfumado. E era coisa tão incomum, porque nem mesmo aquelas das irmãs que têm muito cuidado e muito zelo com seus cabelos, costumam andar por aí com um cheiro tão forte e ao mesmo tempo tão agradável e marcante em todos os seus cabelos. Mas esta visitante, se estivesse aqui conosco, chamaria a nossa atenção por causa disso. E é a história dela que queremos contar na noite de hoje, porque é uma mulher que nas únicas 3 vezes em que aparece citada no Novo Testamento, encontra-se em uma posição muito característica, muito única e exemplar para todos nós. Nas únicas 3 vezes em que esta mulher é anotada no Novo Testamento, ela está aos pés do Senhor Jesus Cristo. Da primeira vez em que ela aparece na intimidade de seu lar, no recesso de sua casa, assentada aos pés de Cristo, e logo recebe uma crítica dentro de casa mesmo, porque a sua irmã levanta-se para dizer a Cristo: Senhor, peça a ela que venha ajudar-me com os afazeres da casa. Mas eis que esta moça nem precisa abrir a sua boca para dizer algo em sua defesa. Como ela estava no melhor dos lugares, que é aos pés do Senhor Jesus, o próprio Cristo levanta-se para defendê-la, dizendo: Marta, deixai-a, porque Maria escolheu a melhor parte. Numa segunda vez em que ela aparece no Novo Testamento, ei-la outra vez aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas agora já não na intimidade de casa e nem naquele comportamento recatado que se espera das moças em Israel. Ela estava na presença de uma pequena multidão, muitas pessoas ao redor dela, porque a sua angústia e a sua dor a impeliam aos pés do Senhor Jesus Cristo, onde ela já não se preocupava nem com o recato, nem com o bom comportamento, nem com a etiqueta, e ela se lança aos pés de Cristo para chorar. Mas outra vez não escutamos a sua voz, apenas os seus soluços. Não ouvimos as suas palavras, vemos apenas as suas lágrimas, porque se Cristo tivesse chegado mais cedo, Lázaro, o irmão de Maria, a quem Cristo tanto amava, não teria morrido. Mas outra vez aos pés de Cristo, Maria não ousa dizer, não ousa questionar, não ousa indagar. Ela entende que os pés de Cristo, ou aos pés de Cristo, é o melhor lugar para se estar, quer aprendendo, quer lamentando. E agora, pela terceira vez, outra vez nós a veremos aos pés de Cristo.
Mas até que ela chegue aos pés do Senhor Jesus, há um trajeto a percorrer, há uma jornada a fazer, há um pequeno caminho para transitar, e é sobre isto, então, que convido os irmãos a lerem comigo no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 14. Marcos, capítulo 14. Vamos tomar daí os versículos a partir do número 1. Marcos 14. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a Cristo com traição e o matariam, porque diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando Cristo em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, dizendo: para que desperdício de bálsamo tão caro? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 dinheiros e ser dado aos pobres. E murmuravam contra esta mulher. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando me quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a minha sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória, palavra do Senhor. Mas esta mulher, como você viu, aproxima-se de um lugar onde não deveria estar, com um perfume muito especial, que a princípio nos chama a atenção por ser muito caro, e logo pensamos: de onde é que esta moça tirou este perfume? Porque um perfume, segundo diz a Bíblia, que na quantidade em que ela tinha, era equivalente a praticamente um ano inteiro de salário. Qual de nós, na maior das loucuras que possa ter cometido, de posse de um cartão de crédito bem poderoso, comprou um perfume que valesse um ano de salário? Qual de nós teria cometido a loucura de gastar alguns milhares de reais em um perfume? Mas eis que essa moça aparece trazendo um perfume equivalente a um ano de salário e vai com ele para um lugar onde ela não deveria estar. Sim, porque aonde o Senhor Jesus Cristo estava, ele estava reunido com outros homens, inclusive com o próprio Lázaro, irmão de Maria, agora ressuscitado. Também estava ele na casa de um homem chamado Simão, conhecido por todos como leproso, se bem que não era mais, porque se fosse, não estaria no meio da multidão. Como pode então que esta mulher aparecesse diante do Senhor Jesus Cristo, trazendo um perfume tão caro assim? É preciso observarmos bem que esta moça certamente era uma das filhas virgens da casa de Israel. E como toda moça ainda virgem, Maria, desde o momento em que entrara na idade da adolescência, começou a preparar-se para um daqueles momentos mais caros e mais especiais para a vida de uma mulher, que é o dia em que ela será desposada, o dia em que ela será tomada em casamento. E uma das coisas que a moça fazia para preparar-se para o casamento era, pouco a pouco, comprar este óleo tão precioso de puro nardo. Então é coisa de pensarmos que ela, desde os seus 14, ou até um pouco antes disso, 13 ou 14 anos, todas as vezes que podia, todas as vezes que recebia de alguma forma algum dinheirinho, ia comprando
grama a grama, aquele óleo tão caro para no dia de seu casamento ungir-se para o seu noivo. Era este óleo que esta moça trazia para apresentar ao Senhor Jesus. Não era um perfume que ela fora a uma loja e de uma vez toda comprou para tê-lo. Não, era tudo aquilo, o investimento de uma vida, o investimento de um sonho, o investimento de esperanças, o investimento de um futuro. Ela estava prestes a depositar aos pés de Cristo a esperança de filha virgem da casa de Israel. E este perfume, que perfume era? De onde vinha? De onde o conseguiam? Bom, segundo o que se sabe, era um perfume que vinha de muito longe, ainda mais ao oriente das próprias terras de Israel. E quando este perfume chegava, logo a notícia se espalhava: há nardo disponível. E o interessante é que o nardo vem de uma folhagem ou de uma planta muito característica, muito especial, de regiões montanhosas, mas a sua folhagem, até a sua flor, embora bonitas, não dão o óleo. Este óleo vem das raízes desta planta, o que me faz pensar que se o nardo é símbolo de entrega total ao Senhor Jesus Cristo, essa entrega total é bem diferente daquilo que estamos acostumados a dizer a Cristo quando o cultuamos. Nós fazemos com boa intenção, mas não é certo. De bom coração e de boa intenção, dizemos ao Senhor: Senhor, eu te entrego o melhor que eu tenho, o melhor que eu sou. Mas observe que o óleo do nardo não saía da parte mais nobre da planta, não vinha de sua folhagem, nem de sua flor, vinha de suas raízes, feias, informes, escondidas na terra, tão deformadas quanto o nosso caráter e a parte mais escondida de nós, aquela que camuflamos, aquela que escondemos. Mas se a entrega deve ser total, essa entrega a Cristo não é apenas do melhor que temos ou do melhor que somos, mas de tudo aquilo que nós somos, as partes boas e a parte ruim também, o melhor dos sonhos, mas o pior dos sentimentos também. Porque enquanto estivermos guardando, ou por vergonha, ou por hipocrisia, a parte feia de nós, e não a derramarmos ao pé de Cristo, em total confissão, ainda não teremos dado ao Senhor o espaço que lhe pertence, e Ele quer trabalhar em nós total e plenamente, tanto com a nobreza, quanto a parte mais baixa de nós, tanto com aquilo que temos de muito louvável, que pode ser aplaudido, quanto aquilo que escondemos de forma envergonhada, porque sabemos que é feio. O que Cristo quer de você não é só o melhor, é tudo o que você é, cada parte sua, cada sonho seu, cada sentimento que você tem, os nobres e aqueles que você esconde, desde os sonhos à inveja, desde a amizade à fofoca, da sua indignação com as coisas erradas, mas da sua queda pelas coisas erradas também. Cristo quer tudo o que você tem, quer tudo o que você é, porque Ele quer trabalhar em sua vida de forma plena. Ora, notai que o Senhor Jesus, quando entregou-se na cruz por nós, não entregou-se em parte, não deu-se apenas um pouco, entregou-se total e completamente numa morte humilhante, numa morte de cruz, sendo Ele totalmente inocente, puro e santo, morreu por nós, que somos os culpados, somos impuros e não somos santos, senão através dele próprio. Se o nardo é símbolo de entrega, esta entrega significa que Deus quer tudo em você, cada parte sua, e talvez eu diria, não só aquela, mas principalmente aquela da qual você sabe que está tudo errado, porque enquanto houver erro, você ainda está longe do céu. Enquanto houver erro, a salvação para você é apenas uma ideia e não uma experiência. Enquanto houver erro, o Senhor Jesus ainda tem muito a fazer em sua vida. Isto é o símbolo do nardo. E esta moça apresenta-se diante de Cristo com tudo o que tem, com tudo o que possuía. E este nardo isto representa, mas eu posso imaginá-la saindo de sua casa, vestida como se vestiam as moças virgens em Israel,
Ah, se eu pudesse trazer esta moça ao templo esta noite, logo você veria a sua roupa, a sua túnica, o véu que ela colocava sobre a sua cabeça para demonstrar recato, para demonstrar todo o seu comportamento de moça ainda não casada. E você entenderia que no momento em que ela saiu de casa, pegou aquele vaso de alabastro, que devia ter ali talvez 450 gramas, e de forma cuidadosa colocou-o na dobra de seu vestido e saiu de casa apressada. Apressada, mas sem correr, porque um tropeção faria com que o óleo tão precioso ungisse a terra seca. Um esbarrão em alguém pelo caminho, e aquele óleo iria ungir o corpo errado, e ela não queria correr esse risco. Então ela sai de casa, apressada, mas cuidadosa, apressada, mas muito atenta, cruza o passeio, atravessa a rua, sobe a calçada, em direção à casa de Lázaro, o leproso, com aquele vaso dobrado na manga, ou na dobra de sua veste. Muito cuidado, muita atenção, porque aquilo era para o Senhor. O que me faz pensar a maneira tão descuidada como estamos trazendo os nossos vasos de alabastro. O alabastro é duro, é resistente. Para fazer-se um vaso de alabastro, no resultado final, tem-se uma peça de muita resistência, mas não é inquebrável, não dura para sempre. Assim como são as nossas vidas também. Olhamos para nós e pensamos, sempre que nos sobra mais tempo, sempre que teremos outra oportunidade, sempre que ainda teremos outra chance de fazer as coisas certas. Mas vem o dia em que até o vaso de alabastro se quebra. E isto significa que no momento em que a sua alma quebrar-se, tomara que você esteja aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que o óleo que sua alma seja vertido aos pés dele e não sobre terra seca, seja vertido aos pés dele e não sobre o altar de Satanás, o altar do pecado ou o altar da inveja, porque a sua alma, a sua vida, prezado irmão, prezada irmã, ouvinte da palavra de Deus, não durará para sempre. Virá o dia, se os irmãos me permitem dizer assim de forma bem poética, em que nossos vasos serão arrebentados, em que os cântaros serão quebrados junto à fonte, e neste dia, quem estiver aos pés de Cristo, terá alcançado a maior e melhor das recompensas, mas quem não estiver, terá perdido para sempre a sua alma, perdido para sempre a sua vida. E esta moça entendia isto muito bem, por isso sai ela de sua casa, levando aquele vaso com cuidado. Aliás, aquilo não era só um perfume, era o investimento de toda uma vida, não era apenas algo para perfumar, não era só uma substância aromática, aquilo representava o sonho de uma moça virgem na casa de Israel, representava a esperança de um casamento, a esperança de uma família, a esperança de filhos, e ciente daquilo, ela vai levar aquela oferta, que não era só perfume, eram sonhos, que não era só perfume, era expectativa, que não era só perfume, era todo o desejo de sua vida, para entregar ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso imaginar, e se pudesse, permitiria que ela mesmo contasse aos irmãos o que foi que aconteceu quando ela entrou naquela casa, naquele recinto. Era um jantar, era uma reunião, e sabem bem os irmãos que quando nós nos ajuntamos para comer, não só comemos, mas falamos, brincamos, rimos, conversamos. Mas eu tenho certeza que quando aquela moça, não convidada, entrou naquele lugar, logo cessou a conversa, logo cessou a animação. Todo o discurso, todo o falatório, toda a euforia do lugar cedeu com um silêncio que fazia doer aos ouvidos, incômodo mesmo. E todos notavam que aquela moça aproximava-se do Senhor Jesus Cristo. Mas ela se aproximava de Cristo como quem já tinha feito isso tantas vezes, porque não permitiu que os olhares a repreendessem, não permitiu envergonhar-se pela reprimenda do povo. Ao contrário, ela caminhava confiante em direção ao Senhor Jesus.
E aconteceu com ela o que acontece com qualquer pessoa que vai derramar a vida diante de Cristo. Contra ela levantaram-se as murmurações, as indignações e as moléstias. É bem possível que você, se fechasse os olhos agora, pudesse ver e entender cada uma dessas coisas, cada um destes incômodos. Enquanto ela caminha ao Senhor Jesus Cristo, levanta-se contra ela a indignação. Sabe o que é a indignação? É aquele olhar de reprovação. Aquele que nós damos assim de canto de olho, com desprezo, contra aquele irmão que no culto decide falar em línguas estranhas tão animado. É aquele tipo de olhar de desprezo que nós lançamos contra aqueles que num culto resolvem que o Senhor Jesus Cristo merece mesmo ser adorado da forma total e plena como a alma permite e pode fazer. A indignação é a maneira como nós reprovamos aqueles que estão adorando, quando nós mesmos não estamos mais sabendo o que é cultuar ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que, visitando algumas igrejas, eu às vezes vejo as pessoas já não sabendo mais dizer ao Senhor o quanto Ele é importante para elas, o quanto Cristo é santo, o quanto Ele é amado, o quanto Ele é merecedor da honra, da glória e do louvor, porque há muitos e muitos templos que estão cheios de pessoas que já não sabem olhar para o céu, só sabem olhar com indignação para quem está perto dele. Mas se tudo parasse no olhar de indignação, talvez conseguíssemos suportar, porque logo a indignação nos leva ao murmúrio. E o murmúrio é aquele falatório de tom baixo, grave, onde você quase não entende o que está sendo dito, mas percebe o que está sendo dito, onde você não entende as palavras, mas compreende o sentido daquele falatório, daquele muxoxo, e quando tudo começa com indignação, logo surge a murmuração. E a palavra de Deus nos diz que o murmúrio é semelhante a uma espécie de zumbido aos ouvidos de Deus, irrita tanto ao Senhor, que Deus, por causa da murmuração de Israel, resolve fazer com que o povo tenha uma peregrinação longa no deserto, só porque murmurou contra ele. E neste lugar, eis que enquanto essa mulher se aproxima para adorar, sobe outra vez o barulho mortal do murmúrio. Mas se tudo parasse no murmúrio, talvez para você e para mim ainda seria possível suportar. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: deixai-a, não a molestais. Quer dizer que as coisas evoluíram de falatório para a moléstia. E não se espante com o que eu vou lhe dizer, porque era assim mesmo no tempo bíblico em Israel, e permaneceu assim por muitos séculos depois disso. As mulheres em Israel eram tratadas da forma mais indigna que você poderia imaginar. Quando diz que Cristo disse, não a molestai, é porque, sem forçar o texto, eu posso concluir, naquele momento a mulher já estava sendo empurrada pelos homens. Ela certamente estava passando por algo ali que nenhuma das irmãs jamais experimentou, já estava sendo empurrada com os pés pelos homens que estavam ali, e Cristo diz, não a molestais. É outra vez o Senhor Jesus levantando-se em defesa de Maria. Se eu pudesse, deixaria que ela mesmo contasse a cada um de nós o que foi que ela sentiu nesse momento, mas eu começo a me perceber de que em nenhuma das 3 vezes em que ela aparece na Bíblia, ela fala alguma coisa. Eu nem sei qual era o som de sua voz. Se ela cantasse num conjunto, seria ela um contralto? Seria ela um soprano? Eu não sei como seria a sua voz, nem de choro e nem de alegria, mas uma coisa eu conheço e sei, como é a voz de Cristo defendendo quem vem adorá-lo, como é a voz de Cristo defendendo quem vem honrá-lo, como é a voz de Cristo dizendo, são os meus adoradores, não os
vos molestais. São aqueles que vieram entregar a mim a sua alma, o seu vaso de alabastro, o seu óleo de puro nardo. Não os incomodeis, porque são meus e me pertencem. A voz dela não sei como é, a de Cristo é doce e forte. A dela eu nunca ouvi, mas a de Cristo ecoa pela eternidade. E quando esta voz vem em nosso favor, não há inferno que possa resistir, porque esta voz diz: não molestais, porque esta igreja faz isto em meu favor, esta igreja adora a mim, esta igreja busca a mim, estes crentes clamam por mim, estes crentes adoram a mim. E assim todas as vezes que estamos aos pés de Cristo, mesmo que não tenhamos voz, Ele tem, e a voz dele é forte para nos defender. Nós não sabemos o que dizer, mas Ele sabe o que falar para nós. Nós não sabemos nem como pedir, mas Ele sabe como dizer sim ou não. E seu sim e seu não são sempre para a nossa vida, são sempre para a nossa preservação, são sempre para a nossa manutenção, porque assim é a voz do nosso amado. A sua voz se faz ouvir desde os montes, é a voz do nosso Senhor. Não a molestais, ela está fazendo isto para mim. E então, como acontece com toda a história bem contada, no momento em que esta narrativa de Marcos 14 entra no seu ponto principal, você começa a enxergar as coisas quase que em câmera lenta. Maria aproxima-se de Cristo, toma o vaso de alabastro nas mãos, destampa-o e começa a derramar aquele óleo sobre o Senhor Jesus Cristo. E à medida em que desce aquele óleo, a murmuração sobe também. O óleo desce, e à medida em que Cristo é ungido, eu percebo que o inferno se levanta contra ela, mas o óleo não para de descer, e Cristo não deixa de ser adorado, ainda que haja grande murmuração. E então aquela moça, naquele ato de adoração que você pode chamar de extravagante, esquece-se até de quem ela era, moça virgem da casa de Israel, que não podia sequer mostrar os cabelos. E quando ela percebe que aquele óleo que começa a descer pelos cabelos de Cristo já vai alcançando os seus pés, num arrombo de adoração, ela arranca de sua cabeça o véu, lança-se aos pés de Cristo e começa a enxugar-lhe os pés com seus cabelos. Daí vem o seu cheiro, daí este aroma que você poderia ter sentido desde o instante em que ela entrasse neste templo. Era cheiro de louvor, era cheiro de entrega, era cheiro de adoração. E como este cheiro passou para ela? Porque ela agarrou-se a Cristo. É como acontece com você, quando você abraça alguém tão perfumado, aquele cheiro fica em você também, pois ela tinha o bom cheiro de Cristo, porque agarrou-se nele. Aliás, agarrou-se aos pés dele, ato de humilhação tal, que nunca mais este cheiro a abandonaria. E ela começa a esfregar os pés do Senhor com os seus cabelos para adorá-lo. E talvez se você estivesse lá, ou se ela estivesse aqui, você perguntaria: Maria, este óleo não era para o seu casamento? Maria, não era para o dia em que você seria desposada por alguém? E se ela pudesse, te diria: eis aí o meu noivo, e eu sou noiva sua. Eis aí o meu amado, e eu sou amada dele. Sim, era para um casamento, mas a minha intimidade com Cristo vale mais que os meus maiores sonhos, mais que as minhas maiores aspirações, mais que os meus planos mais altos. Nada vale mais do que estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que grande lição é esta! Tudo isto sem uma única palavra, tudo isto sem uma única frase. O que me faz entender
que quando os olhos do Senhor Jesus estão varrendo a terra e procurando os verdadeiros adoradores, o Senhor Jesus não está atrás de barulho característico de adoração, Ele está atrás de adoradores. E de fato é isto, que quem o adora pode adorá-lo cantando, mas também adora chorando, pode adorá-lo com palavras, mas sem dúvida adora com a sua atitude, pode adorá-lo com um discurso, mas é certo que também o adora simplesmente ajoelhado aos pés dele. E isto é a adoração verdadeira, em espírito e em verdade, coisa que ela fez, coisa que precisamos fazer também. E ela então, molestada, incomodada, mal falada, ainda não terminou aquilo que podia fazer pelo Senhor Jesus. Naquele momento, como a dizer, que é pouco que eu fiz, Cristo, ainda é pouco que eu fiz, ó Messias. Aquela mulher quebra o vaso de alabastro diante de todos. E eu posso entender e ver, e se ela estivesse aqui, ela mesma nos contaria, que cada um daqueles grandes cacos em que se desfez o vaso ainda estava impregnado pelo óleo, e ela pega o seu dedo e passa por aqueles cacos, como a tirar o restante de todo o óleo que estava lá, e a dizer, nada disto é meu, tudo é teu, para mim, Senhor, nem uma gota, tudo é teu, aquilo que eu puder tirar daqui, Senhor, pertence a ti, eu não vou cair em tentação de levar para mim esses cacos e aproveitar um restinho de óleo que pudesse estar dentro deste vaso. Eu quebro na tua presença, porque todo este óleo é teu, a minha vida inteira te pertence, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, quer de bom, quer de ruim, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, não sei se com você é assim, mas comigo é. Às vezes, lendo a Bíblia, gostaria de poder conversar com os personagens bíblicos, ouvi-los todos. Quem sabe poder ter uma entrevista com Moisés, para que ele me dissesse o que foram as suas experiências. Quem sabe poder conversar com o apóstolo Paulo, ou com Silas, ou com o jovem pastor Timóteo, quanto eles nos teriam a contar. Quem sabe na noite de hoje poder conversar com Maria de Betânia e ouvi-la nos dizer como foi esta experiência. Ou quem sabe inquirir ao seu irmão Lázaro para que ele nos dissesse como foi este jantar de adoração. Mas deixe estar que Maria passou, Lázaro outra vez morreu, e desta vez permanece assim até o dia da ressurreição. Simão, que já não era leproso, agora certamente é morto. Mas daquele jantar, há alguém que lá estava e que hoje está aqui. E o nome dele é Jesus Cristo, o mesmo Nazareno ungido está aqui esta noite, e o mesmo perfume que nele estava, pode ser sentido por você agora, e até pode apegar-se em você este bom cheiro de Cristo, se você apegar-se a ele. Sim, porque o Cristo que lá estava, aqui também está. Dos personagens desta história verdadeira, todos estão mortos, mas há um que vive eternamente, e este é o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi adorado, que esta noite é adorado, e que será adorado por toda a eternidade. Sim, o ungido por Maria, o ungido de Deus, e que assim permanecerá para todo sempre. Ele está presente aqui, e quando você sair daqui ao final do culto, ele ainda estará presente ao seu lado, e na sua casa, quando você chegar, ele já está lá esperando por você. E amanhã, se ele te conceder mais um dia, ele próprio te despertará, porque este Cristo permanece para todo sempre, e o seu perfume enche este lugar, enche a nossa vida, enche o nosso ser, enche a nossa alma, enche o nosso louvor, enche a nossa pregação, enche a nossa adoração, enche a nossa rendição. Este é o Cristo a quem servimos, e este Cristo não será tomado de nós,
nós, porque Ele está em nós, está conosco, é por nós, é o Senhor a quem adoramos, é o Cristo a quem nesta noite ungimos com as nossas almas, com o que temos, com o que somos, com aquilo que está em nós e que nós agora entregamos a Ele. Para finalizar, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo arremata todo aquele instante de adoração com uma frase profética a respeito daquela mulher. O Senhor Jesus diz assim: em qualquer lugar em que o Evangelho for pregado, a história dela será contada para a sua memória. O que me faz entender, e nisso alegro muito o meu coração, que onde houver, muito afastado daqui, alguma tribo, algum povo não alcançado, mas algum missionário chegasse lá para falar a mensagem da cruz, falaria da cruz, e talvez falasse de Noé, falaria da cruz, e talvez falasse de Paulo, falaria da cruz, e talvez mencionasse Maria, mãe de Cristo, falaria da cruz, e quem sabe contasse sobre Pedro, mas sem dúvida alguma, falaria da cruz, e contaria a história de Maria, e do dia em que ela foi adorar ao Senhor com a sua alma, porque aqueles que são bem íntimos de Cristo, bem próximos dele, sempre serão por eles lembrados. O ministério de Cristo era acompanhado por curiosos, pessoas que estavam ali para ver o que Cristo faria, outros que estavam ali para saber se Cristo faria por eles, mas também era acompanhado por aqueles que queriam simplesmente adorar a Ele, e estes são aqueles que são lembrados. Os interesseiros passam, os curiosos ficam pelo caminho, mas os adoradores são encontrados por Cristo, são por Ele abençoados e sustentados por Ele, e onde se contar o Evangelho, se contará essa história para a memória dela. Imagine, pois, que o Senhor Jesus Cristo quer estender a memória de seu próprio nome, meu irmão, de seu próprio nome, minha irmã, para além do lugar em que você vive, para que todos saibam que você é servo de Deus, é serva de Deus, andou com Deus todos os dias de sua vida e teve a esperança de um dia ir morar com Ele, para a glória dEle e para a sua memória. Só Cristo pode oferecer isto, mas isto só é oferecido aos que se rendem ao Senhor Jesus Cristo. É momento de quebrarmos o vaso de alabastro aos pés do Senhor Jesus Cristo, e que Deus em Cristo nos abençoe.